Agora a gente continua falando sobre motores térmicos. O motor é um tipo de máquina térmica porque ele trabalha de forma parecida. Tem um compartimento no motor do carro que guarda o combustível, onde o combustível vai entrar. Assim que o combustível entra, esse compartimento é fechado. É a primeira etapa. Tem uma válvula para entrada de ar que se mistura ao combustível. O combustível ele é armazenado dentro de um cilindro que contém um êmbolo. O êmbolo é a tampa do cilindro. Essa tampa, esse êmbolo é abaixado, é comprimido, empurra, pressiona o combustível, fazendo com que ele fique apertado, comprimido. Essa é a segunda etapa. É emitida uma faísca elétrica em direção a essa mistura lá dentro do recipiente do cilindro. É a terceira etapa. A quarta etapa acontece a combustão. O combustível queima, ele começa a liberar grande quantidade de pressão dentro dele, de forma que o recipiente, a tampa, não suporta essa pressão toda. Há um aumento da energia térmica e da energia mecânica das partículas do combustível. Essa energia, como a gente viu, ela vai ser repassada, ela é transferida para pontos próximos dela, vai transferindo e repassando essa energia de ponto em ponto para pontos mais próximos dela, até que chega na parede, na tampa do cilindro, onde ela está, onde o combustível está contido. Essa tampa se chama êmbolo. A energia excedente a mais, ela é transferida para o êmbolo, empurra o êmbolo para cima, o êmbolo é pressionado, é levantado a um eixo conectado a essa tampa do êmbolo. O eixo se movimenta. A outra extremidade, a outra ponta do eixo está diretamente ligada à parte mecânica do carro, às válvulas do motor, ao pistão. O pistão ele recebe a pressão do eixo, ele liga as válvulas acionam o eixo, o virabrequim. O virabrequim é o eixo que contém a roda começa a girar. Dessa forma, a energia vai repassando desde o motor, vai sendo propagada e transmitida até o eixo que liga as duas partes. O eixo empurra o pistão que está na parte do motor, na parte mecânica. O pistão é empurrado, ele aciona as válvulas do motor, as válvulas fazem girar o eixo virabrequim e por sua vez ele gira as rodas. O motor de combustão interna, ele funciona de forma parecida. Então, pensem numa locomotiva a vapor. Como aqui está na figura, a locomotiva ela aquece a água, produz vapor. Como nas máquinas térmicas o vapor movimenta o pistão e o êmbolo, esse empurra o eixo e o eixo empurra o eixo da máquina térmica. Geralmente é uma bomba de água ou uma roda, no caso da máquina de Watt, ou um outro dispositivo mecânico, um dispositivo de propulsão, de arraste, de empurrar. Só que na locomotiva, esse outro pistão, esse outro êmbolo, ele está ligado à válvula da locomotiva, à válvula das rodas, né? As válvulas são acionadas e giram o eixo, o virabrequim, e acionam, as rodas começam a girar. Só que no motor de combustão, o eixo ele empurra o pistão mecânico força, transmite movimento para a válvula transmite o movimento para o eixo virabrequim e o eixo gira a roda, transmite o movimento para as rodas. O motor de combustão interna é uma máquina térmica que funciona. A principal diferença que ele tem para as máquinas térmicas desenvolvidas por
Papin, Savery, Newcomen e Watt é que o motor ele trabalha com combustão interna. Nas máquinas térmicas desses cientistas, personagens históricos, a gente viu que a água ferve num compartimento externo. Ela vira vapor, o vapor é canalizado para uma tubulação que faz empurrar o êmbolo e dessa forma chega no outro lado, o movimento empurra o pistão da bomba de água, do recipiente de coleta de carvão, da roda do James Watt, da roda da locomotiva a vapor. Só que, na verdade, nesse caso aqui, a combustão é interna. Então, depois que acontece a combustão, como acontecem reações químicas, são produzidas grandes quantidades de substâncias poluentes, principalmente os gases que são liberados, né? Essas substâncias são liberadas pela válvula de exaustão e são dissipadas, são liberadas na atmosfera, no meio ambiente. Vejam aqui, pessoal, exemplos dessas substâncias poluentes são os chamados gases do efeito estufa. São eles o dióxido de nitrogênio, o dióxido de enxofre, o dióxido de carbono, conhecido como gás carbônico, e o monóxido de carbono. Entre outras, são substâncias produzidas na reação química que são liberadas para o meio ambiente. Elas causam aquecimento e o conhecido efeito estufa. As máquinas térmicas e os motores térmicos foram dispositivos que o homem criou para poder usar a energia que transita da fonte com temperatura e energia térmica mais alta para a fonte com temperatura e energia térmica mais baixa, para dar um uso, para usar essa energia para realizar algum trabalho mecânico. O homem criou máquina térmica para isso. Foi uma invenção extremamente valiosa e útil. Como a gente viu no caso das máquinas térmicas, permitiu a revolução industrial, e no caso dos motores térmicos, é a base do sistema mecânico, elétrico e mecânico do carro. O objetivo dessa aula não foi trazer uma apresentação, um estudo histórico das máquinas térmicas e dos motores térmicos. Nas próximas aulas continuaremos a ver exercícios. Espero que vocês tenham gostado. Escrevam algum comentário, alguma parte que esteja faltando. Tragam elementos, me perguntem. Se inscrevam no canal, aumentem a visualização dele, divulguem, falem para os seus colegas. Foi um grande prazer fazer essa aula. A gente se vê mais vezes ainda, pessoal. Boa sorte nos seus estudos. Obrigado, valeu, até mais, galera!